Semana passada, a doutora Débora Balaguese explicou alguns tópicos da pirâmide da modulação hormonal. Hoje, nós continuamos o tema. A gente sabe que a saúde do nosso corpo depende do equilíbrio dos nossos hormônios. Nós falamos no último Sinta-se Bem a respeito da pirâmide da modulação hormonal e tocamos em alguns tópicos. Primeiramente na questão da base, né, a doutora Débora Balaguese, do estilo de vida, que é a base da pirâmide. Depois abordamos a questão da saúde gastrointestinal, inflamação e agora vamos falar sobre a micronutrição. O que é isso? O que significa? Então a gente está falando aqui sobre a pirâmide da modulação hormonal. Como é uma pirâmide, ela tem todos os itens que estão na base. Como isso é um assunto bem grande, a gente falou no programa anterior sobre os itens de base, os 3 itens primários da base da pirâmide da modulação hormonal. Ou seja, como que a gente consegue equilibrar os nossos hormônios. Muitas vezes nós temos doenças hormonais, estamos tratando a tireoide, queremos emagrecer ou queremos tratar o diabetes, nós estamos tomando medicamentos, mas não conseguimos resultado, porque nós não estamos subindo a pirâmide fase a fase, porque para chegar no topo, que é a modulação dos hormônios, ou seja, o equilíbrio dos seus hormônios aí, a você que está em casa, a gente precisa vir da base para o ápice. Então falamos sobre estilo de vida, que é a base da pirâmide, falamos sobre saúde gastrointestinal e falamos sobre inflamação no programa anterior. Agora nós vamos dar continuidade com a micronutrição. O que é a micronutrição? Os hormônios são mensageiros químicos que comandam a ação celular, eles que comandam o seu corpo. Para você ter saúde, você precisa ter equilíbrio hormonal. Seja a doença que você tiver, você precisa equilibrar os seus hormônios. Os hormônios são substâncias fabricadas dentro do corpo humano a partir dos micronutrientes. Que micronutrientes, né, gente? Vitaminas, minerais, aminoácidos. Então, na micronutrição, nós precisamos estudar o nosso status de vitaminas, o nosso status de minerais, o nosso status de aminoácidos. Também é muito importante nós estudarmos o nosso status de ômega, ou seja, para cada molécula de ômega 6, né, que é lá dos óleos, de cozinha e de gorduras que não são de qualidade, nós precisamos ter 3 moléculas de ômega 3, que é anti-inflamatório. Também isso é um status micronutricional. E aonde que nós conseguimos ter um status micronutricional melhor? Quando nós começamos a curar o intestino, modular o intestino. Vamos para a modulação intestinal. Vamos para a modulação intestinal, é o nosso próximo pilar, né, gente? A modulação intestinal, o intestino é o maior órgão hormonal que nós temos. Ele faz a excreção de veneno na forma de fezes ou cocô, né? Mas simplesmente para todo mundo a gente entende em casa. Ele coloca tudo que é veneno que o corpo não quer mais na forma sólida, né? Assim como o rim coloca na forma líquida, assim como o linfático coloca como uma retirada de todos os lixos, que são os órgãos emuctórios do corpo humano. Então, o intestino ele faz excreção de veneno, ele faz absorção de micronutrientes. Então o intestino precisa estar saudável. É o segundo cérebro. Ele é o segundo cérebro, ele é o segundo cérebro, ele é que comanda todo o corpo humano, toda a parte hormonal, a parte periférica é comandada pelo intestino. Ele é que vai oferecer, de acordo com o seu nível de absorção, o nosso status de vitamina, quanto que nós estamos absorvendo de vitamina, de minerais, de aminoácidos. Então o intestino precisa ser estudado e modulado. Para isso nós precisamos estudar o padrão alimentar de cada pessoa, que é o padrão nutrigenômico. Não se faz mais dieta para emagrecer ou dieta para tratar o diabetes. Nós temos que pesquisar quais são os alimentos que são para cada pessoa, né? Para a Débora, para a Cláudia,
para você aí de casa, né? Cada um de nós temos um padrão alimentar que vai fazer a gente tratar a fase anterior da pirâmide, que é a inflamação, porque num organismo inflamado nós não conseguimos equilibrar o nosso todo do funcionamento do terreno biológico. Disruptores hormonais é o próximo. Ou disruptores endócrinos, ou disruptores hormonais, ou endócrino disruptor, ou bloqueadores de hormônio, ou entupidor do receptor de hormônio, numa palavra bem simples, assim, para todo mundo entender, né? Um hormônio, ele é uma substância química e ele tem um comando dentro da célula, ele é um mensageiro químico. Eles são os mensageiros químicos do nosso organismo, mas ele não funciona sozinho, ele precisa se ligar num receptor. E o receptor, ele pode estar livre, que é o esperado para que a gente tenha saúde, mas quando nós temos, presta atenção gente, quando nós temos qualquer doença hormonal, desequilíbrio hormonal, nós sempre temos algum nível de bloqueio de receptor de hormônio. E é difícil, doutora Débora, não se ter, né, quem vive, digamos assim, no meio de... Só quem não está no planeta Terra, exatamente, porque a gente está rodeado de disruptores endócrinos. Nós estamos rodeados, o planeta tem hoje se estuda isso muito em medicina ambiental e em engenharia ambiental, que são áreas que se fusionam para ajudar nas pesquisas, né, e no desenvolvimento de técnicas para que a gente amenize, né, ou diminua danos. Então, os bloqueadores de hormônios principais são os metais pesados, o alumínio, terrível alumínio, criador de osteoporose, de doenças do sistema nervoso central, de doenças degenerativas, de câncer de mama, ele está relacionado também, o alumínio. O alumínio, ele compete pelo receptor do cálcio, né? Então, alumínio, disruptor endócrino, está na panela, está no desodorante, está ali no utensílio da casa, ali da cozinha, está nas embalagens, está na água, está no solo, e aí a gente vai falar muito sobre engenharia ambiental. Alumínio, arsênico tá nos perfumes, gente. Aquilo que tu limpa na tua casa, aqueles cheiros, aquilo é cheio de arsênico. E o que o arsênico faz? Ele bloqueia o funcionamento da sua tireoide. Então você tá lá tratando a tireoide, mas não consegue resultado, não consegue emagrecer, não consegue diminuir a queda de cabelo, não consegue diminuir a gordura abdominal, não consegue diminuir o cansaço, a falta de energia. Por quê? Porque seus receptores estão bloqueados. Você está tomando Puran, Sintroid, ou Levoide, ou qualquer levotiroxina, mas esse não é o rei do espetáculo. A gente precisa ligar no receptor. Então, alumínio, arsênico, cádmio, níquel, mercúrio, chumbo, os bisfenóis que estão nos plásticos, os fitalatos, os xenobióticos de uma forma geral, os conservantes, os acidulantes, tudo isso são substâncias que vão, de alguma forma, ir lá e bloquear os nossos receptores. A gente precisa identificar e precisa detoxificar o corpo humano para que a gente comece a fazer com que mesmo modulando hormônio, eu preciso detoxificar esses receptores para que os hormônios possam se ligar e passar a informação. Estamos chegando no topo da nossa pirâmide, então, na modulação hormonal, e logo após vem a questão da saúde sistêmica. A modulação hormonal, Cláudia, é o equilíbrio dos nossos hormônios. Os hormônios, eles são como se fosse uma grande orquestra, né? Um negócio muito bonito, assim, eu sou apaixonada por isso. Começa lá na pineal, que é o grande gerentão de tudo, né? A pineal, ela é uma glândula que fabrica melatonina, é responsável pelo nosso o ciclo sono-vigília, né? Ou aquilo que nos leva a adormecer ou a acordar com qualidade. A pineal também tem todo um estudo da pineal, da ligação nossa com o divino. Quando a gente começa a meditar, nós começamos a descristalizar a pineal. Então vale a pena um dia vir falar aqui sobre pineal.
Aí a pineal, ela vem comandando o hipotálamo, a hipófise, que é a glândula mãe ou a pituitária, e a pituitária ou glândula mãe ou hipófise, ela vem comandando toda a periferia do corpo humano. E aí então nós temos a tireoide, o pâncreas, nós temos hormônios sexuais, hormônios da suprarrenal, que são os hormônios do estresse, nós temos os hormônios ovarianos, os hormônios dos testículos. O corpo humano todo é comandado por hormônio. Então a modulação hormonal, ela precisa ser investigada, toda essa cadeia. E além disso, quem comanda todos esses hormônios do ponto de vista periférico e não central é o intestino, que é o nosso segundo cérebro. Então, para modular a sua tireoide, para tratar a sua diabetes, para você emagrecer, para você tratar o seu estresse, nós precisamos investigar o seu intestino, porque ele é o maior órgão hormonal que nós temos, ele é o segundo cérebro e é ele que comanda os nossos hormônios de forma periférica. E ele é que dá matéria-prima para o corpo humano para fabricar o hormônio. Nós precisamos antes, se eu tenho um problema na tireoide, eu tenho um problema no intestino, porque ele é que comanda a tireoide. Se eu tenho problema no pâncreas, se eu tenho diabetes, se eu tenho pré-diabetes, eu tenho um problema no intestino. E se eu tenho um problema no intestino, eu tenho um problema sistêmico? Se eu tenho um problema no intestino, sim, eu tenho um problema sistêmico, ele também controla 80% do sistema imunológico e depois 20% é a medula óssea, né? E a gente poderia falar de intestino mais de uma hora, mas é muito importante a gente saber que modular hormônio precisa escalonar toda essa pirâmide e ir lá de baixo e subir, porque aí sim a gente consegue equilibrar a tireoide, as doenças da tireoide, a diabetes, promover o emagrecimento com saúde, melhorar os níveis de estresse, tratar a andropausa, tratar a menopausa, tratar as doenças hormonais. Doutora Débora, adorei. Obrigada pelos esclarecimentos. E para quem perdeu o outro programa que nós falamos sobre a questão da pirâmide hormonal, do equilíbrio da pirâmide, está lá no nosso YouTube do Sinta-se Bem. Obrigada pela participação. Eu que agradeço.